queridos? A paz. Tudo bem? Estão felizes, né? Ontem ganhamos. Não é isso, Karen? Ontem ganhamos. Não é? Não é isso? Então vamos aí torcer para que isso também continue. Não é, Cris? Amém? Torceu muito ontem? Então tá bom. Isso é bom. Não é o essencial e o fundamental, não é na nossa vida, mas são coisas que nós vivenciamos. E é bom. Não é o essencial da vida, mas é bom. Não é? Você entendeu o que eu falei, né? Não é o principal, mas ajuda. Amém? Glória a Deus. Eu queria, hoje, eu estou terminando uma série de mensagens que a gente falou sobre os ensinos de Jesus. Amém, queridos? Amém. Começamos desde o primeiro domingo lá de junho, estamos encerrando hoje. E em julho agora começam os jovens aí, vão tomar a frente, né, do trabalho. Não é? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus vai falar grandemente conosco, não é? Estamos sentindo a falta de muitos irmãos. E eu peço a você, como eu pedi domingo, que fale com as pessoas. Amém? Convide. Tá bom? Vá ver se estão precisando de ajuda, se precisam de alguma coisa para nós podermos ajudar. É função nossa ajudar as pessoas. Amém? Foi por isso que Jesus te salvou. Para você levar a palavra de Deus às pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero encerrar esse tempo que tivemos aí, que abordamos alguns ensinos de Jesus, com uma passagem que está lá em Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. É um texto conhecido, com certeza você já ouviu, mas eu creio que o Espírito de Deus, Espírito Santo, quer falar algumas coisas conosco hoje. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém. Então eu queria que você ficasse em pé nesse momento e que você falasse com Deus, orasse agora. Tá bom? Fala para o Senhor a sua expectativa desse culto, o que você quer hoje. Amém, queridos? Nós viemos aqui para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Tá bom? Então você pode orar. Amém? Amém. Então vamos orar. Fale com Deus assim: Senhor, nesta noite, eu vim aqui, neste lugar, para ouvir a Tua palavra. E eu coloco o meu coração à Sua disposição, à disposição do Seu Espírito, para que Ele penetre no meu entendimento, e que eu possa então viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Podem sentar. Lucas 6, versículos 46 ao versículo 49. Vamos ler juntos? Vamos? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém. Quando que Jesus falou essa palavra? Essa palavra Jesus falou quando ele termina aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte.
as bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E Jesus trata ali de praticamente todas as coisas que o homem vive, que as pessoas vivem, que nós vivemos. Então Jesus fala sobre questões morais, Jesus fala sobre as relações das pessoas, como viver em sociedade. Jesus fala como que deve ser a relação do homem com Deus. Então Jesus ali, ele trata praticamente tudo que nós podemos viver em nossa vida, lá em Mateus 5. No final desse sermão que Jesus faz, e é importante nós sabermos que Jesus ali, ele estava falando com discípulos, com pessoas que seguiam a ele, com aquelas pessoas que falavam que Jesus era o seu mestre, que Jesus era o seu Senhor. Então Jesus está caminhando com aquelas pessoas e ele fala para elas assim: bom, vocês são meus seguidores, vocês querem andar comigo, vocês querem fazer aquilo que eu falo para vocês fazerem, então ouçam alguma coisa, ouçam o que eu quero falar para você. E aí ele conta essa parábola que ele quer ilustrar como nós devemos viver. Amém? Amém. E ele começa então a falar coisas que eram muito comuns naquela época. Naquela época, e para as pessoas que ele estava falando, que eram pessoas pescadores, lavradores, pessoas que viviam no campo, ele estava falando para eles a respeito de construção. Naquele tempo, era muito raro as pessoas que tinham condições de pagar alguém para construir a casa. Então as próprias pessoas construíam as suas casas. As próprias pessoas faziam o trabalho do pedreiro, o trabalho do servente do pedreiro. As próprias pessoas colocavam a mão na massa, literalmente, colocavam a mão na massa. Então Jesus está falando para eles que as pessoas que seguem a Ele devem fazer daqueles seus ensinos algo que sustente a sua vida. Amém? Então Jesus, ele começa a ilustrar aquilo, e ele fala ali, pode colocar para mim de novo, Lucas 6:46, ele fala a respeito de dois tipos de pessoas que estavam andando com ele, que estavam caminhando com ele. E hoje nós caminhamos com Jesus, amém? Nós ouvimos sobre Jesus, ouvimos sobre a sua palavra, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a palavra que Jesus levou para aquelas pessoas também serve para mim e para você. Porque é nosso objetivo também seguir a Cristo, andar e fazer as coisas que Ele fala para nós fazermos. Então Jesus, Ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Falar, você é o meu Senhor. Senhor é aquele que tem domínio sobre alguém. Essa palavra aqui, Senhor, no original, é no sentido daquele que é dono do escravo. Este é o sentido da palavra. Jesus está falando para eles assim: vocês falam que eu sou dono de vocês, vocês falam que eu tenho o domínio sobre vocês, vocês falam que eu tenho o controle sobre vocês, mas vocês não fazem o que eu estou falando para vocês fazerem.
Imagine um escravo na época, né, do Brasil, da colonização do Brasil. Se o Senhor falasse para o seu escravo: olha, eu quero que você vá pegar água. O escravo, ele ia pegar água. Se o seu Senhor falasse com ele meia-noite, ele ia meia-noite pegar água. Se o seu Senhor falasse com ele 3 horas da manhã, ele ia pegar água às 3 horas da manhã. Por quê? Porque aquele Senhor tinha o domínio, o controle sobre ele, sobre a vida dele. A ideia de Senhor aqui nesse texto, quando Jesus está falando isso, é essa. Vocês falam que eu tenho controle sobre vocês. Então, vocês precisam fazer aquilo que eu falo para vocês fazerem. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí então ele fala que ele vai mostrar, né, a que se compara. Versículo 47. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Amém? Nós um dia ouvimos de Jesus. Amém? Você ouviu de Jesus? Você falou: olha, Jesus, eu entendi a tua palavra, eu entendo que você é o Senhor, e eu desejo então, do fundo do meu coração, seguir a ti. Creio que todos nós fizemos isso. Amém? Então Jesus fala a quem se compara, ou seja, você é comparado a isso aqui que ele fala. Versículo 48. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eu estava dando uma pesquisada sobre questões de alicerce. O alicerce é algo interessante. Para se colocar o alicerce, e aqui a gente tem algumas pessoas que entendem um pouquinho disso. Para se colocar o alicerce, tem que se cavar a terra. Não se coloca o alicerce sobre a terra. Você precisa cavar a terra. Para que você cava a terra? Você cava a terra para encontrar um solo sólido. E então, quando você encontra o solo sólido, então você faz ali a sapata, você faz a estrutura de cimento, de concreto. Para quê? Para dar estabilidade àquilo que você quer colocar sobre aquilo que você, sobre o alicerce. Cavar despende trabalho. Amém, meu irmão? Amém. Requer esforço. Requer desejo. Requer força de vontade. Para que aquilo que eu estou pretendendo fazer aconteça. A palavra de Deus, ela traz uma outra revelação para nós, numa outra parábola de Jesus. Ela fala que o coração do homem é a terra. Você entendeu? Ela fala que o coração do homem é a terra. Então, eu e você, nós precisamos nos esforçar para encontrarmos um terreno sólido na nossa terra, no nosso entendimento, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa forma de ser e de existir. E então ali colocar o fundamento, o alicerce, que é Jesus. Sabe, às vezes
As pessoas começam, ouvem de Jesus, ouvem a palavra, ouvem os ensinos e querem que os ensinos façam, como num passe de mágica, que os ensinos façam acontecer as coisas na sua vida. Eu estou fazendo o que Deus fala na sua palavra e não está acontecendo nada, mas é preciso cavar. Cavar requer tempo também. Nós precisamos colocar os ensinos de Cristo, é isso que ele está falando. Nós precisamos colocar os ensinos de Cristo como base sólida na nossa vida, para que as coisas então possam acontecer. Não é de um dia para o outro que as coisas vão acontecer na minha vida. Nós precisamos colocar aquilo que Deus fala na sua palavra e nos basearmos nisso, para que a minha construção seja uma construção sólida, uma construção que não tenha problemas. Quando um alicerce é mal feito, as paredes racham. Quando um alicerce é mal feito, o telhado começa a ficar desnivelado. Quando um alicerce é mal feito, a estética da casa ela fica distorcida. O alicerce da sua vida tem que ser Cristo Jesus. Senão, as paredes da nossa vida começarão a rachar, a trincar. As coisas começarão a não ter muito sentido na minha vida. As coisas começarão a ficar desalinhadas na minha vida. Por quê? Porque a base não está no lugar certo. E é interessante aqui, é importante nós entendermos uma coisa. Às vezes, até o alicerce está colocado, mas não está colocado no lugar que deveria ser colocado. A palavra diz que eles cavavam até chegar em terra firme, para então colocar o alicerce. Então eu preciso colocar os ensinos de Cristo na base da minha vida. E qual é a base da sua existência? Qual é a base da sua vida? A sua mente. Amém. A sua mente é o que determina quem você é e o que você faz. Os seus hábitos. A sua forma de enxergar as coisas. Nós temos que estar dispostos a pensar diferente. E sabe, isso não é fácil. Não é fácil mudar os hábitos que eu tenho e que você tem. E eu não estou falando hábitos aqui que nós julgamos ruins, de fumar, de beber. Isso não é bom, realmente, não deve acontecer. Mas eu estou falando hábitos em todos os aspectos. Nós formamos hábitos nas nossas vidas, desde que nascemos. Desde que começamos a nos entender como pessoas. Então eu e você, nós temos que estar dispostos a mudar essas coisas, a cavar essas coisas, a retirar. E quando se cava, se retira a terra e se põe do lado. Nós temos que retirar coisas da nossa vida, para que o alicerce, que é Jesus, seja colocado ali naquele lugar. Então Jesus está falando para eles: olha, tudo isso que eu falei para vocês nesse sermão do monte, vocês devem colocar isso dentro da vida de vocês. Sabe, gente, hoje a gente ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se torna apenas um adorno na nossa vida. Ela é apenas um complemento. Ela é apenas algo que serve para trazer talvez um embelezamento
naquilo que nós já cremos e que nós já pensamos. Mas a palavra de Deus e o nosso Jesus, o nosso Mestre, fala que não pode ser assim. Nós precisamos, então, tirar essas coisas que não são boas, ou que às vezes são boas, mas que não são as essenciais, e colocar o alicerce que é Jesus. Amém? O alicerce, ele serve para distribuir o peso daquela estrutura, para que ela não afunde. Então a palavra de Deus, ela serve para equilibrar a nossa vida. A palavra de Deus serve para dar sustentação à sua vida, à minha vida, para que a gente não se afunde nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, naquilo que a gente acha que é certo. Sabe, gente, às vezes a gente erra porque a gente quer viver do jeito que a gente acha que é certo. Eu acho que isso é bom, então eu vou fazer assim. Eu acho que isso é o certo. E as pessoas e nós vamos vivendo nesse achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso dessa forma, eu penso desse jeito. Nós temos que ter um fundamento que é a palavra de Jesus. Esse fundamento tem que ser o alicerce da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. E isso me leva a viver de uma forma melhor. E ele fala então que essa casa é construída e ela é colocada sobre o alicerce. E quando veio a inundação, veio a torrente contra aquela casa, veio a enchente, não é? A torrente é enchente, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Amém? Então, gente, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, as coisas vão acontecer conosco. Amém? Podemos ter desemprego, podemos ter doença, mas isso não vai nos abalar. Amém, queridos? Amém. Então nós precisamos buscar essa firmeza em nossa vida. Não é qualquer coisinha que vai me tirar a minha paz. Às vezes coisas tão pequenas tiram a nossa paz. Mas quando nós estamos baseados em Cristo, nos ensinos de Jesus, estas coisas vão acontecer, porque a Bíblia fala que nós podemos ter aflições, elas podem acontecer, mas elas não vão nos abalar. Amém? Amém? E aí Jesus, ele fala daquela pessoa, versículo 49. Ele fala daquela pessoa, versículo 49. Ele fala daquela pessoa que ouve as palavras e não as pratica. Ela ouve a mesma coisa que aquele que faz, só que ela decide não fazer. Ela escutou exatamente a mesma coisa, mas ela escolheu não fazer. Jesus estava falando com aquelas pessoas que estavam seguindo Ele, andando com Ele. Pessoas que provavelmente viram Ele fazer os milagres, viram Ele andar sobre a água, viram Ele transformar a água em vinho, viram Ele curar muitas pessoas. As mesmas pessoas. Alguns faziam o que Ele falava e outros não faziam. Então aqueles que não faziam
que não praticavam, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a enchente, a torrente, deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando eu era criança, às vezes, as poucas vezes, não é, que a gente foi ao litoral, eu lembro que a gente fazia aqueles castelos de areia, né? Aquelas construções, não é? E era gostoso fazer, né? A gente ficava horas e horas fazendo, construindo. E às vezes a gente construía muito próximo aonde a onda vinha. E aí nós terminávamos, né, a nossa construção, a nossa casinha de areia lá que a gente fez. E às vezes nós saíamos, quando nós voltávamos, parte daquela casinha já estava totalmente destruída. A água veio e levou. Por quê? Porque não tinha estrutura. Não tinha alicerce. Era tão fácil construir. Como é fácil construir, não é? Casinha na areia, não é fácil? Não é? Pega um pouquinho de água lá, até criancinha faz isso. Pega um baldinho lá, amarelinho, né? Vai lá na água, lá corre, pega a água, pega a areia, coloca lá do lado e vai construindo. É fácil. Não tem esforço. Não tem dificuldade. É tão simples. E aí é fácil ir embora também. Queridos, hoje nós temos que pensar um pouco sobre qual é a relevância que tem o ensino de Cristo na minha vida. Aquilo que Ele fala. Eu tenho realmente aprendido? Eu tenho colocado em prática aquilo que Jesus falou? Ou eu acho bonito, mas eu continuo fazendo do meu jeito? Jesus, ele faz uma advertência, ele fala assim: se vier a tormenta e não estiver alicerçado, a casa vai cair. Então nessa noite eu acredito que o Espírito Santo de Deus está falando conosco isso. O que eu estou fazendo com aquilo que eu ouço da palavra de Deus? Eu continuo a achar que é bom, o que Deus fala é bom, mas não tem que ser bom, ele tem que ser prático na minha vida, tem que ser praticável na minha vida. Amém? Eu tenho que fazer com que esse ensino vá se tornando o alicerce, aquilo que dá sustentação à minha vida. Amém? Então hoje, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso, que você e eu, que nós orássemos, e que nós, sinceramente, colocássemos diante de Deus, o que eu estou fazendo com a palavra que é ministrada ao meu coração. Ouvimos muito. Estudo é o que não falta nas igrejas. Mas Jesus, ele fala uma coisa interessante. Aquele que ouve e faz. Amém? Então que a gente decida colocar e fazer aquilo que a palavra diz para nós fazermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós ouvimos aqui a Tua palavra.
Seu Filho nos fala que nós devemos fazer dos ensinos dele a base da nossa vida, Senhor. Então nessa noite, nós queremos observar isso, Senhor. E queremos fazer, Pai, dos teus ensinos algo que seja realmente aquilo que nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor. Nós não queremos ser, Pai, como aquele homem que construiu sobre a areia e que foi tão fácil fazer, mas que logo foi fácil também acabar tudo, Senhor. Nós queremos construir coisas sólidas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Pastor Arnaldo. Você foi abençoado nessa noite? Amém? Glória a Deus. Que possamos estar alicerçados, firmados na rocha que é Cristo. Porque assim você vai ser sempre vitorioso em tudo aquilo que você fizer, meu querido. Amém? Vamos ficar de pé. O Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa noite. E você sentiu de Deus você reconciliar nesta noite. Procure o pastor Gerson no término desse culto aqui, que você esteja se reconciliando com Deus, amém? Ou procure um dos pastores da casa, amém? Deus abençoe eles. Estende sua mão, querido. Pai Santo, Deus de amor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ela nos faz prosperar naquilo, Senhor Deus, que tu tens planejado para nossas vidas, ó Pai. Pai, que tu esteja, Senhor Deus, abençoando a tua igreja, Pai, nesse lugar, ó Pai, para que nós não sejamos somente ouvintes da tua palavra, Pai, mas nós sejamos praticantes dela, Pai. Pai, que tu esteja falando, Senhor, continue falando, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Pai, acerca, Senhor Deus, de nós estarmos alicerçados, ó Pai, porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual, nossa vida cristã, Pai. Isso que vai fazer a diferença na nossa jornada contigo, Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, toca os corações, ó Pai. Haja reconciliação. Haja firmeza, Senhor Deus, ó Pai, em te servir. Haja firmeza, Senhor Deus, ó Pai, em declarar, Senhor Deus, aos quatro cantos desse mundo, ó Senhor Deus, a quem nós servimos, ó Pai. Para quem nós estamos, ó Senhor Deus, ó Pai. Para quem nós estamos servindo, ó Pai. Que nós não sejamos, Senhor, sejamos seus servos, ó Pai. Que nós sejamos pessoas, Senhor Deus, que esteja, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, em tudo a tua vontade, ó Pai. Que esse não seja o nosso prazer, que esse seja o prazer da sua igreja, Senhor Deus, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Muito obrigado, papai querido, pelo teu grande amor, ó Pai, em nos abrir, Senhor Deus, os nossos corações e abrir nossas mentes, Senhor Deus, para entendermos, Senhor Deus, o teu projeto para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, papai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo, Pai, agora e para todo sempre. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Um abraço ao seu irmão. Amém. Glória a Deus. Os irmãos aí, os líderes dos grupos de GCCs, por favor, fique aqui. Eu quero falar com você 10 minutos, tá bom? Só 10 minutinhos e você pode ir para casa.